Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos à palavra, queridos, amém? Nós começamos na semana passada uma nova série que é Escrevendo uma Nova História. Fala para o irmão do teu lado aí, Escrevendo uma Nova História. Eu estou muito interessado em escrever uma nova história. Você também? O Senhor tem sempre algo novo para nós. Por mais bacana e linda que seja a sua história, é possível em Cristo, escrever uma história melhor ainda. Amém? O Senhor tem sempre algo novo a nos acrescentar. E na semana passada, o Roberto bem falou, um princípio elementar para esse início de nova história é o arrependimento. O arrependimento. Uma bênção que o Senhor deixou a nós. O triste é que muitos crentes ficam meio arrepiado, né? Meio azedo com o arrependimento, mas é uma rica bênção para as nossas vidas. Quantas pessoas você conhece que fala assim, ó, se eu tivesse uma nova chance. Faz um de lamento aí, faz. Se eu tivesse uma nova chance. Eu faria diferente, eu não teria errado assim, eu não teria errado ali, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Queridos, em Cristo é possível reescrever, escrever de novo, escrever uma nova história. E essa série de pregações tem esse propósito. Amém? Amém. Vamos ao primeiro texto, Hebreus, o capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Eu vou projetar aqui para os irmãos, a gente lê juntos, e eu faço aquela chamada oral no meio, então esteja atento. Posso ler? Amém? Vamos lá então? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o quê? Que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com o quê? Perseverança, o quê? A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que texto lindo, que texto lindo. Há uma corrida que nos é proposta e que nós precisamos correr. Mas só faz sentido correr essa corrida com os olhos fitos no alvo certo. Qual é o alvo certo? Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Linda palavra. Eu sou apaixonado pela palavra. Sou apaixonado pela palavra. Eu queria trazer para vocês uma imagem que há uns bons anos atrás rodou a internet. E eu me lembro que fiquei muito chocado com essa imagem. E por incrível que pareça, estas semanas atrás eu me deparei com ela de novo. E eu vou projetar ali, e para que a gente possa compartilhar do que Deus tem para nós nessa noite. E você vai olhar para essa imagem e ela é no mínimo, aborrecedora. Fala aí. No mínimo, nos choca o coração. Eu mostrei para a Renata, e a Renata falou assim, nossa, que realidade dura, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Eu vou dar a minha perspectiva, eu vou dar o meu ponto de vista. Temos vários pontos de vista diferentes. Eu vou dar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, se eu vejo uma senhora de uns 70 anos, talvez mais, carregando um enorme fardo de lenha. Eu tenho a impressão que esse fardo é tão pesado quanto ela. Eu tenho a impressão que ela está carregando um fardo que equivale ao peso dela. Para que você possa dimensionar o peso que ela está carregando, quanto você pesa? Não responda, diga para você mesmo. Imagine carregar exatamente, ou algo bem perto do seu peso. Essa senhora, nesse momento da vida, está carregando isso. E com certeza, assim, né? Ela não está fazendo pose para o Instagram. Isso aqui é a realidade. Isso aqui não é só uma fotinho para colocar no Instagram. Isso aqui é a realidade.
Eu olhei para isso e fiquei perguntando assim, qual que é a distância que essa mulher se deslocava carregando isso? A gente não sabe, né? É, olha o calçado dela, um chinelo bem ralado, né? Com que velocidade ela se deslocava para isso? Então, passa o próximo aí, Jorge. A gente olha mais de perto e a gente vê uma expressão aflita. Você enxerga isso? Esse é o meu ponto de vista. Qual é o seu? Eu vejo um olhar sem esperança, um olhar preso numa realidade triste, triste realidade. Sabe o que eu vejo na mão dela aqui? Rigidez das articulações, né? Eu acho que o cajado é fino demais e os dedos já estão enrijecidos. Essa é a triste realidade dessa senhora. Eu não me surpreenderia se alguém aí muito ligado em internet, né? Tipo o Marcelo, né? Muito ligado em internet, pudesse fazer uma pesquisa e falar assim, pastor, para tua surpresa, essa senhora não tem os 70 anos que você supõe, ela tem apenas 60. Ela foi desgastada pelos fardos da vida. Ela foi desgastada pelos pesos, pelos pesos que carregou durante a vida toda, pesos excessivos. E volta na anterior, Jorge. Essa rotina carregando pesos, fardos excessivos, já traz uma sequela evidente. Parece que ela tem problema na coluna, sim ou não? Ela está encurvada. Pode tirar o fardo, ela não vai conseguir se desencurvar. Carrega uma sequela permanente, vive encurvada. Não nasceu assim. Não nasceu assim. Ela não nasceu assim. Ela não nasceu torta. Ela não nasceu encurvada. Ela não nasceu com os dedos entrevados. Não. Ela se tornou assim. Em razão dos pesos. Em razão dos fardos que carregou durante a vida toda. A vida toda. O triste, sabe o que é? É que parece que ela vai carregar esses fardos pelo tempo que lhe resta de vida. Eu não sei onde mora. Talvez essa lenha seja para cozinha, para panela, para esquentar o fogo, mas talvez seja também para aquecer a casa. Não sei. Né? Nós moramos num país tropical, né? Quando faz um friozinho daqueles, a gente tem um aquecedor. Alguém tem aquecedor aqui em Campinas? Levanta a mão aí. Eu não tenho. Ninguém, né? Graças. Mas eu já tive. Aquecedor. Então, queridos, esta é a realidade. Uma realidade. E você pode olhar para essa foto aí e falar assim, pastor, e eu com isso? Fala aí, vai. E eu com isso? Eu com isso. Né? Lamento, né? Mas e eu com isso? A verdade é o seguinte, queridos, que todos nós, durante a nossa vida, nós também carregamos bagagens. Bagagens. E às vezes insistimos em carregar bagagens excessivas. Insistimos em carregar grandes sobrepesos que nos entortam, que nos alejam, que nos envelhecem, que faz da nossa existência uma existência difícil, que faz da nossa existência limitada ao hoje, tendo para hoje está bom. Eu preciso para hoje. Limitada às necessidades básicas. Só para hoje está bom. E a mensagem do Evangelho, sabe qual é? É que este não é o plano de Deus. Em aspecto nenhum. Este não é o plano do Senhor. O Senhor não quer que eu e você carreguemos cargas excessivas, fardos excessivos, pesados fardos, não, nem fisicamente, nem materialmente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Aliás, um dos apelos mais lindos da palavra de Deus, feitos pelo Senhor Jesus, ele se dirigiu a quem? Passa para nós o próximo, Evelyn. A quem o Senhor dirigiu um dos apelos mais lindos da palavra? Venham a mim, todos os que estão, o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu lhes
aliviarei. Foi a estes, sobrecarregados, com fardos imensos, cansados, aflitos, sem esperança, foi que o Senhor fez um dos apelos. Para mim, o apelo mais lindo da palavra de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. Texto lindo, fala linda do Senhor. Existe uma carga que insistimos em carregar e que o Senhor não quer que a gente carregue. Fala aí, que carga é essa, pastor? Que carga é essa? As cargas que a vida nos impõe, as decepções, as tristezas, os dissabores, os traumas. Carregamos, insistimos em carregar. Às vezes sabemos que não devemos carregar, mas carregamos. E esse negócio nos pesa, nos enverga, nos curva, nos cansa, nos desgasta, nos envelhece, nos entorta, nos entorta. Não é plano de Deus, mas a gente insiste. E vendo essa cena, me remeteu a uma mulher que o texto bíblico fala que ela vivia, ela era encurvada e que ela teve um encontro com o Senhor Jesus. O texto esse encontro dessa mulher encurvada com o Senhor está em Lucas, o capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17, eu vou ler aqui com os irmãos, acompanhem comigo. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada, fala comigo, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Amém? Chamado oral. Vamos analisar um pouco mais esse texto. Havia uma mulher encurvada. E aonde que o Senhor Jesus a encontrou? Na sinagoga, na igreja. Havia uma mulher encurvada, atormentada por espíritos malignos. E o Senhor a encontrou aonde? Na igreja. O próprio Jesus testemunha da fé dessa mulher. Ela era herdeira da fé salvadora. Ela era uma filha de Abraão. Jesus falou: esta é uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão. Preciso perguntar, aqui tem crentes em Cristo Jesus? Aqui tem alguém que foi alcançado pela graça? Amém? Essa mensagem é para nós. O texto diz que um espírito maligno afligia esta mulher com uma doença. Fez dessa mulher cativa, prisioneira, afligida por 18 longos anos. Jesus fez questão de dizer que 18 é tempo para burro. 18 longos anos afligida. O versículo 10, passa para nós lá, Evelyn. O anterior. O versículo, aquele que está grifado lá, pode voltar mais um. Isso. O versículo 10 é assim, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma dá ideia, sabe do quê? Tentaram de tudo. Levaram no médico? Com certeza. Fizeram massagem? Com certeza. Levaram num quiropata? É isso? É isso, Júnior, falei certo? Aquele cara da massagem que dá umas estralas nas costas? Com certeza.
Levaram em tudo. Toma o remédio, toma a injeção, levam em tudo. De forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma. Um espírito maligno, preste atenção, irmão, um espírito maligno, um demônio, encontrou lugar, encontrou brecha, encontrou legalidade numa filha de Abraão, num crente, para lhe trazer doença, para lhe afligir com dores. Fez essa mulher uma mulher torta, lhe impôs cativeiro, lhe impôs longos 18 anos de cativeiro. E você há de convir comigo. A palavra é clara. Não há maldição sem causa, amém? Estamos comigo? Conceito básico. Não há maldição sem causa. Esse espírito maligno encontrou lugar, encontrou brecha, encontrou espaço na vida dela para lhe afligir. E aí cabe um recado para nós. Vira para o irmão que está do teu lado e declara para ele aí, ó, Efésios 4, 27. Fala para ele, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para ele. Não dê legalidade, não dê brecha. Não dê espaço. Porque ele sabe muito bem como usar as oportunidades que lhe é dada. De alguma forma, não se sabe como, de alguma forma, essa mulher deu lugar. E está há 18 anos, longos 18 anos, afligida por Satanás, afligida pelo inimigo. Então entenda, querido, ela não era cega, mas vivia encurvada e não conseguia levantar a cabeça. Entenda isso, eu vou ilustrar aqui para te ajudar, vai. Encurvada. Não consegue levantar a cabeça. Encurvada. Vivia encurvada. Não era cega, mas tinha a sua visão limitada. Não era cega, mas não conseguia levantar a cabeça, não podia olhar, ter uma visão ampla, não conseguia olhar além da onde está pisando. E aqui tem também um ensino muito importante para nós. É lógico que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É claro. Mas se ele encontrar lugar, ele sabe, se ele encontrar espaço, ele sabe jogar muito bem. E às vezes não é necessário te cegar. Basta fazer com que você tenha uma visão limitada. Basta impedir que você tenha a visão do alvo certo. Basta fazer com que eu e você venhamos tirar os olhos do alvo, do autor e consumador da nossa fé. Isso já é o bastante para comprometer o avanço da corrida que nos é proposta. Uma visão limitada. Basta para nos colocar em tremenda vulnerabilidade. Uma visão limitada, uma vida encurvada, não consegue olhar o alvo, não consegue enxergar a face de Cristo. Não consegue. Erra, não tem alvo. O Roberto foi muito feliz no comentário que ele fez na pregação anterior. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Aqui está uma situação. Não tem visão clara do alvo. E se não tem visão clara do alvo, qualquer lado serve. Qualquer lado serve. Se não tem visão clara do alvo, não tem objetivo, não tem propósito. Se apega a qualquer objetivos menores, propósitos menores. Se encanta com qualquer coisa que está próximo, que está ao alcance da sua visão limitada e pequena. Perdeu. Não tinha visão clara. Perdeu o alvo. Errou o alvo. Não tem. Então, queridos, veja a situação dessa mulher. Vivia na igreja, era crente, filha de Abraão. Mas o inimigo lhe roubou a visão. O inimigo lhe roubou o propósito de vida. O inimigo lhe roubou o alvo. Essa mulher pode muito bem simbolizar, sabe o que é? Os crentes dos nossos dias, que por algum motivo, pelos muitos fardos, pelos
pelos imensos fardos que insistem em carregar, ou por brechas que dão a Satanás, vão com isso, com esse peso, com esse sobrepeso, vão se entortando, vão se encurvando, vão tendo uma existência pesada, e vão se curvando, e vão perdendo a capacidade de enxergar a face de Cristo Jesus. Vão perdendo a capacidade de focar na vontade de Deus. Por algum motivo, não entende mais. Por algum motivo, pelos pesos, sobrepesos, por uma opressão de Satanás, vai vivendo uma vida encurvada. E ele não entende mais o motivo pelo qual ele está servindo na casa de Deus. Ele perde a eficiência, ele perde o alvo. Ele perde a face, ele perde a beleza da face de Cristo. E fica apenas com a sua existência pequena, limitada, ao alcance dos seus pés. Ao alcance dos seus pés. Esse é o plano maligno. Esse é o plano maligno. Ele não pode te desviar. Não tem como desviar. Esse é o plano maligno. Então vou sobrecarregar. Vou fazer com que carregue grandes bagagens. Bagagens que cansam, que deformam, que limitam a visão, que atrasam. Esse é o plano maligno, que faz perder o foco, faz perder o alvo, Crentes sobrecarregados e sem objetivo de vida. Crentes sobrecarregados, cheios de fardos e de sobrefardos e de pesos e sobrepesos, afligidos por Satanás, que não enxergam a face de Cristo, não entendem o propósito de vida. A isso, meu irmão, sabe o que Jesus chamou? Jesus chamou de cativeiro. É nessa situação que essa mulher estava. Cativeiro. Crente sobrecarregado, que não enxerga mais a face do Senhor, que não entende mais o seu propósito, não sabe mais o que está fazendo, não sabe mais a quem serve, perdeu eficiência, perdeu alegria em servir. Jesus chamou de cativeiro. Fala aí, misericórdia. E às vezes a gente se depara com pessoas, certo? Né? Todos nós aqui, de alguma forma, temos ministrado pessoas. E a gente se depara com alguns que dizem assim: pastor, eu sou assim. Você tem que me aceitar, porque eu sou assim. Eu sou desse jeitão aqui, bateu comigo, eu levou. Eu não levo desaforo para casa. Né? Eu sou explosivo, bateu, levou. Não, eu sou crítico mesmo. Se eu ver uma coisa errada, eu aponto, é isso aí, eu sou assim. Eu sou desse jeito. Não, eu sou indiferente, viu, pastor? É o seguinte, cada um do seu quadrado, cada um cuida do seu. Esse negócio de empatia é para nego frouxo. É para nego mole. Aqui comigo é papo reto. Ou então tem outro, né? Não, pastor é carente demais, carente da aprovação, carente do incentivo, carente. Eu pergunto, afirmo, né? Você não é assim. É claro que você não é assim. Deus não fez ninguém encurvado. Deus não fez ninguém torto. Tenho certeza que não. A verdade, queridos, é que você se tornou assim, em decorrência das bagagens, dos sobrepesos, das aflições que o mundo e que Satanás, que o inimigo nos impõe. A gente vai tendo uma vida, vai se encurvando, vai se entortando. Deus não fez assim. São as bagagens da vida que insistimos de carregar, que nos entortam, que nos deforma a coluna, não é? Entorta e nos coloca num foco limitado, num foco doentio. Então, leva a um foco apenas em torno de nós mesmos. Eu chamo de visão encurvada para si mesmo. Uma visão encurvada para si. Essa é a expressão. Sabe, queridos, a coluna entortou. E agora ele tem uma visão que só
enxerga a si. É um amor para si mesmo. É uma motivação em favor de si mesmo. Tudo que faz é em favor de si. Se movimenta em favor de si. E aí a gente tem umas expressões desse amor voltado para si. As expressões de um amor voltado para si, desse amor curvado para si. Um deles é o egoísmo, todos nós conhecemos. É uma visão encurvada para os seus próprios interesses. Se está bom para mim, com certeza está bom para todo mundo. Problema dele. Para mim está muito bom. Visão encurvada para si, para os seus próprios interesses. Visão encurvada para si. E expõe, então, as suas próprias decepções. De que forma? Criticando tudo. Ele carrega grandes decepções, mas como é que ele expõe essas decepções? Critica tudo, criticando tudo. Criticando tudo. Visão encurvada para si. Vitimismo. Oh, como eu sofro, oh, como é difícil, olha como eu sou perseguido, olha como ninguém me ama, olha como ninguém me aceita. O João passou por mim e não disse boa noite. O João estava sem óculos, só isso. Ele vai colocar o óculos e vai te dar um abraço. Mas visão encurvada para si, para suas carências. Para suas carências. Cobiça. Não, eu quero, eu tenho, eu quero, eu preciso, é meu, eu quero. Sabe o que é? Visão encurvada para os seus próprios desejos. Então, queridos, esses pecados nos roubam a visão do alvo. Esses pecados nos roubam a visão espiritual, nos roubam o propósito espiritual, viu? Nos encurva para uma existência pequena. Nos coloca vivendo em torno do nosso próximo passo. É só isso que vê. Perdeu o alvo, perdeu a face do amado, perdeu a beleza de Cristo, perdeu a beleza de Cristo. Nos prende em nós mesmos. É importante uma pergunta importante. Que bagagem, que fardo que você tem carregado, que você insiste em carregar, e que está te entortando, que está te roubando a visão do alvo. Que fardo que você está carregando? Eu poderia enumerar alguns aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que o Espírito faça isso no teu coração. Que fardo que você está carregando? Que carga excessiva que você não deveria carregar, mas está carregando. E isso está te entortando, está roubando a alegria. Está te roubando a fé, está te impondo desânimo. Que situação que você está aceitando como normal, mas que na verdade não é normal, é pecado. E que está abrindo brecha para Satanás trazer desânimo, cativeiro, falta de fé. Identifique, meu irmão. Identifique. Não ignore. Não viva na casa de Deus. Não viva na casa de Deus. Não seja um filho de Abraão que perdeu a face, que perdeu o alvo, que perdeu a face de Cristo. Encurvado, que não consegue. Não consegue. O texto de Salmo 47. Passa para nós, Evelyn. Salmo 47 fala. 147, né? 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse é o plano do Senhor. O Senhor Jesus Cristo se manifestou, vendo as multidões afligidas, sobrecarregadas, aflitas, feito tal como ovelhas sem pastor. O Senhor se moveu de íntima compaixão, de misericórdia. O Senhor quer curar os nossos corações, é plano dele. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer nos restaurar. Agora a cura, meu irmão, sabe onde está a cura? A cura está em acertar o alvo. A cura está em acertar o alvo. Agora isso passa por um desentortamento, sim ou não?
Como é que eu vou acertar o alvo, pastor? Você já teve problema na coluna? Alguém já teve um mau jeito na coluna? Alguém? Alguém? Rapaz, eu louvo a Deus que eu parei com esse negócio, cara. Mas me dá, sabe quando me dá uma friagem? Eu vou para os lugares gelados. Se eu virar no carro assim, ó, para pegar alguma coisa lá atrás, nem faço isso mais. Se eu virar no carro assim para pegar dar uma algema na coluna, rapaz, que negócio desastre, que coisa desastre, que desastre. Queridos, a cura está em acertar o alvo. Então, no Lucas 13, o versículo 12, põe para nós, Evelyn. Olha isso aqui. Ao vê-la, aquela mulher encurvada, com limitação de visão, uma visão pequena, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Queridos, essa mulher ensina um negócio para nós. O problema dela era uma visão limitada. Mas o ouvido era bom. Fala para o teu irmão, o ouvido era bom. O ouvido era bom. Ela prontamente atendeu a voz do Senhor. Ela podia ter uma visão limitada, mas ela ouviu a voz do Senhor. Como é que está o teu ouvido espiritual? Precisamos discernir a voz do Senhor. O Senhor a chamou à frente, igual a gente faz aqui na igreja. Vem aqui na frente. Essa mulher, imagine essa mulher encurvada, saiu, não sei se de longa distância, encurvada e veio à frente. E ouviu a voz do Senhor. Ouviu a voz do Senhor. Respondeu ao chamado do Senhor. Você pode ignorar a voz do Senhor. Você pode ignorar. Mas aquele que ousa ouvir, dar apreço à voz do Senhor, esse recebe cura. Ela foi curada imediatamente, desentortou. A cura está em corrigir o alvo. Eu não sei se a sua visão está limitada, se a sua visão está pequena, e que se você olha e você só vê trevas, dificuldades, lutas, aflições. Eu não sei como é que está a tua visão, mas eu preciso te dizer, se encoraje a ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir, atenda. Tem um passo a passo assim importante. Liberte-se das bagagens. Liberte-se do sobrepeso. Feche as brechas que têm dado espaço para o inimigo agir e trazer aflição. Tire o foco de você mesmo. Esse é um grande desafio para os nossos dias. Tem muita gente que está encurvada, porque ele não quer tirar o foco dele mesmo. Vive para si. Vive para si mesmo, para o seu bem-estar. O texto de Isaías 58, do versículo 9 até o versículo 11, eu vou ler ele a prestação e a gente vai junto. O incentivo desse texto é nos libertar de nós mesmos. Presta atenção, vamos junto. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, tem 3 coisas aqui que são expressão de uma visão envergada, voltada para si, de uma visão encurvada, que tem o alvo errado. Expressão de uma visão com alvo errado. Jugo opressor, dedo acusador, falsidade do falar. O Senhor fala, se liberte disso. Elimine do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar. Se com renúncia própria, você vai colocar o irmão numa condição superior à sua. A prioridade não será mais você, a prioridade será o irmão. Tendo o Espírito de Cristo, que não se apegou, que ser igual a Deus, mas se esvaziou, enfim. Se com renúncia própria, você beneficiar os famintos e fazer o anseio e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará das trevas. A ideia é de que quem vive o contrário, quem vive para si, vive numa escuridão.
Mas se você renuncia a si mesmo, a tua luz começa a brilhar. Você começa a fazer diferença. A sua noite será como meio-dia. Sabe que é esse caminhar em trevas, essa visão limitada, ela é transformada, ela é ampliada. Você recupera o alvo. Você tem visão plena. Meio-dia é visão plena. Ao meio-dia não tem erro. Agora à noite, bem à noite, num lugar sem luz, o negócio é tenso. O texto está dizendo isso. Você recupera a visão. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. A tua coluna não vai envergar. Fala para o teu irmão, você não vai envergar. Não vai envergar. Você não vai ter uma vida, você não vai perder o alvo. Você não vai voltar a ter uma visão limitada. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vai ter a abundância de Deus, vai ter a plenitude de Deus. Amém? É isso. Quando nós renunciamos a nós mesmos, quando paramos de viver para nós mesmos, quando recuperamos o alvo, fitamos os nossos olhos no alvo certo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vou dar um testemunho para você. No meu último ano de faculdade, bom, todos os irmãos sabem, quem não sabe, eu fiz odontologia. E no quarto ano, minha faculdade era de tempo integral, no quarto ano eu tinha uma disciplina que era obrigado a cursar. Acreditem, educação física. Alguém cursou educação física na faculdade? Levanta a mão aí. Você fez educação física? Aí sim, né, meu irmão? Rapaz, só a minha faculdade fazia isso. O pior, o negócio era sério. A gente foi no primeiro dia para conhecer a aula, o professor já chegou tenso, né? Senhores, vamos lá, 12 minutos correndo, era um estádio, 12 minutos correndo na pista lá de 400 metros, que o Jean conhece muito bem, né? Eu falei, mas você tá louco, cara, eu sou doutor, velho, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, vou ficar correndo. Daqui a pouco tinha uma arquibancada e a gente tinha que subir, pulando, degrau por degrau. Pensa num negócio chato, meu irmão. Eu falei assim, não, tá de brincadeira, cara, não vou voltar nesse negócio. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, cara. Eu já sou dentista, eu já tô pronto. Aí vinha com aquela bola pesada, como é que chama? Medicine ball. Negócio assim, fique 2 metros um do outro, joga. Eu falei assim, tá bom, tá leve. Depois de 3 minutos, o negócio vira um chumbo. Não consegue jogar quando você vai receber um negócio pesado. Meu irmão, pensa num negócio chato. Você acha que eu voltei na outra aula? Claro que não. Já era. Acontece que ele tinha uma didática. A metodologia dele é o seguinte, se você fosse para a aula e suasse a camisa, ele dava 10. Toda aula ele dava nota. Se você fosse lá e fosse meia boca, ele te dava 5. Mas se você faltasse? 0. Clássico, justo, coerente. E eu não fui, eu e os meus amigos não fomos. E não fomos de novo, e não fomos mais. E quando terminou o primeiro bimestre, a gente veio com aquela nota. Falei, rapaz, assustamos, falei, cara, nós vamos bombar nesse negócio, cara. Voltamos. E nós voltamos para fazer o quê? Claro que não. Nós voltamos para dar uma conversa na orelha do cara. Só que o cara tinha 20, 25 anos de profissão. Só do nosso jeitão de andar e do estilão de chegar do lado dele, ele já sabia o que nós queria. Professor, a gente faltou na aula passada. Ele falou assim, eu vi. E aconteceu, aquela converseira, meu irmão, que você escutar, você chora. E ele falava assim, entendo. Puxa, lamento. Entendo. Claro. Não, puxa, meus sentimentos. A gente matava todo mundo, né? Meus sentimentos. Minha piedade, minha generosidade. Tá explicado. Fala comigo, tá explicado. Tá explicado. Entendo, fala, hein? Explica, meu querido, mas não justifica a falta. Falta, nota 0. Professor, o que é isso? Explica. Explica. Tá tudo explicado, eu entendo, mas não justifica. Falta. Fala comigo. Explica, mas não justifica. Meu irmão, nós tivemos que fazer educação física, cara.
Senão não ia reprovar. Senão a gente ia reprovar. Tem muita coisa que explica na nossa vida, mas não justifica. Essa é a verdade. Então, nós vivemos num tempo, queridos, constantemente eu me deparo com depoimentos. Fulano saiu da igreja, fulano não está mais na igreja, ou dessa igreja de qualquer uma outra. Uma multidão de pessoas tem abandonado a igreja, a comunhão, a família dos santos, e está se fazendo desigrejado, engrossando o número dos desigrejados. O que é isso, desigrejado? São crentes, professam Jesus, mas não praticam a fé. Não convive com os santos, não frequenta uma igreja, não vive em comunhão, não senta, não ajuda um ao outro, não suporta um ao outro, não trabalha com o outro. Entende? Inúmero deles, e você conversa, e alguns têm bons motivos, grandes motivos que explicam. E você escuta e fala, poxa rapaz, que situação difícil. Alguns não têm motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. Mas sabe o que é? Tem uma multidão de pessoas, queridos, cheio de explicação, cheio de razão, cheio de tudo. Mas eu preciso te dizer, explica, a gente entende, escuta, chora junto, lamenta, mas não justifica abandonar o alvo. Abandonar o alvo. Não justifica viver para si mesmo. Não justifica uma visão encurvada para si. Explica, a gente entende, é claro que a gente entende. Não, de verdade foi uma injustiça, de verdade foi escândalo, de verdade foi ofendido, é isso, mas viu, explica, mas não justifica. Errar o alvo e viver uma vida, uma visão limitada nas próprias dores, nas próprias decepções. Mas jura que está bem. Encurvado, sobrecarregado, afligido. Sabe, queridos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque tem muita coisa que explica, e a gente entende, mas não podemos deixar com que algo ruim, algo desastroso, nos leve para um lugar pior. Sabe o que é? Para longe de Deus. Sem a face do Senhor, sem o alvo certo. E é isso que uma multidão de pessoas tem vivido. Ao meu entorno, ao seu entorno, ao entorno de todos nós. É por isso que a gente se encoraja, o Senhor tem nos dirigido a pregar, a encorajar as pessoas a escrever uma nova história. Livre-se das bagagens. Quer escrever uma nova história? Livre-se das bagagens. Livre do sobrepeso. Não é plano de Deus que você carregue isso. Feche as brechas, meu irmão. O inimigo encontra lugar nas nossas vidas. Quando a gente vive para nós mesmos. Tira o foco de você. Esse é um passo a passo. Livre das bagagens, feche as brechas. Tire o foco de você. Levante os olhos. Veja as circunstâncias pela ótica de Deus. Aliás, é um convite. João 4,35 é um convite do Senhor, é a voz do Senhor. Talvez você esteja com seja com uma visão limitada. Olha para mim aqui, ó. Talvez você esteja com uma visão limitada, mas o ouvido está bom? Como é que está o ouvido? Se o ouvido está bom, atenda ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, ao Senhor Jesus que está dizendo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Sabe, queridos, talvez você esteja com uma visão limitada pela realidade, pelo seu momento, sobrecarregado com muita coisa, viu? Pare, ouça a voz do Senhor, levanta os olhos, enxergue tudo com uma nova ótica, recupera o alvo. É fitados em Cristo que caminhamos. Volte ao propósito, volte ao chamado, volte à posição que nunca deveria ter saído. Volte ao primeiro amor. Volte à posição que qual Deus te colocou. Não aceite uma vida sem alvo. Não aceite uma vida voltada para si mesmo. Essa vida não vale a pena ser vivida. O que o Senhor tem para nós é um plano maior. Levante os olhos e veja o plano de Deus para a tua vida. Amém?
Vira para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim: levanta os olhos e veja o plano do Senhor para a tua vida. Amém? Amém. Não aceite uma visão pequena. Não aceite uma visão medíocre. Não aceite ser roubado. Não aceite ser roubado. Amém, queridos? Amém. Quero convidar os irmãos, pode apagar a luz para nós. Vamos ao momento da ceia. Quero convidar você a participar desse momento. Quero te encorajar. A mensagem de hoje é: livre-se das bagagens. Livre-se das bagagens.